O que o meu Senhor me mostrou, que vai vir sobre a nação, a peste que virá sobre a nação, a praga que virá sobre a nação. Ele não me mostrou recolhendo adulto, ele me mostrou. A pastora Regiane Maciel, em uma forte profecia, diz que a ira de Deus vai chegar para a nação. Disse para os pais orar, impor a mão sobre os seus filhos, porque muitas crianças serão tocadas, mas que Deus usará de misericórdia para aqueles que buscarem. Também veja o forte testemunho da pastora, em que ela conta como Deus lhe resgatou. Assista esse vídeo até o final e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, falar para vocês algo sobrenatural que vai acontecer sobre a nação. Estou vindo aqui sem filtro, mostrando a minha cara, dando a minha cara tapa para vocês. Porque muitos têm me criticado aqui nos meus vídeos, muito tem vindo falar aqui besteira. Ah, para com esse choro besta, o mundo já está uma merda. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Sabe o que é que o Senhor tem me mostrado? Olha aqui como é que eu estou com olheira. Eu quase não consigo despertar de um sono. O Espírito Santo de Deus me revelando, me mostrando. Gente, eu não sou falso profeta, não. Eu sou uma pessoa que verdadeiramente eu busco a Deus e o Senhor, Ele me mostra aquilo que Ele quer mostrar. Se você pensa, eu vou dar um recado de Deus aqui para você. Se você pensa que o Covid matou milhares de pessoas, você está enganado. O que o meu Senhor me mostrou, que vai vir sobre a nação, a peste que virá sobre a nação, a praga que virá sobre a nação. Ele não me mostrou recolhendo adulto, ele me mostrou recolhendo crianças. O que virá sobre a nação depois desse Covid é algo que vai arrancar choro de muitos pais. E o Senhor dizia para mim: filha, avisa o meu povo. Eu estou aqui avisando. Depois não diga que eu não avisei. Avisa o meu povo que eles consagrem seus filhos para mim. Aleluia. Consagre as suas crianças para o Senhor. A partir de hoje, comece a orar, colocando as mãos sobre os seus filhos. E diga: Senhor, não é meu, é teu. Guarda no teu esconderijo. Livra meus filhos de toda peste, de todo mal, de toda mortandade que assola meio-dia. E profetize: 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos. Porque o que virá sobre a nação, não vá pensar que é coisa do diabo, não. Porque vocês têm a mania de dizer que tudo é o diabo que faz. Tudo é o diabo que se levanta. Eu não estou defendendo capeta aqui não, porque eu nem gosto do diabo. E sei que ele também não gosta de mim. Mas o Senhor diz que é ele, é a ira de Deus sobre a nação. Porque o Senhor está cansado de ser zombado, de tanta zombaria, de tanta meninice com o nome dele. O Senhor tem usado profetas na terra para avisar o povo: se arrependam. Voltem para Jesus aqueles que estão desviados. Não troque Jesus por um copo de cerveja, pelo momento num bar ou numa farra. Ei, tire seus filhos das rodas dos bares. Tire seus filhos das rodinhas de marginalidade. Seja boca de Deus para os seus filhos. Comece a orar. Porque o que virá vai levar muita criança. Muita criança, eu via muita criança morta. Depois vocês não vêm dizer que eu não avisei. E para vocês saberem que Deus está falando, Ele vai usar muitos profetas para falar a mesma profecia. Do meu testemunho para vocês, né? Em 2016 para 2017, eu fui morar em um bairro, né? De frente a uma igreja, tinha um ponto de pregação. E eu bebia muito, eu me drogava, né? E eu só colocava som na minha calçada dias de culto nessa igreja. Isso aqui é um pouquinho do meu testemunho, porque é muito extenso. Eu vou contando aos poucos para vocês. E eu cheguei nesse bairro
tirando todas aquelas meninas do seu lar, das suas igrejas, levando todas para o mundo, porque eu cantava da noite. E lá nesse bairro eu era conhecida como a Jezebel chefe, sabe? Para mim não falar um palavrão aqui. E todos os dias de culto nessa igreja, eu pegava uma caixa de som, colocava de frente à igreja, de frente à igreja, na calçada. E quando começava os louvores, eu aumentava o som. Colocava aqueles funk bem alto. E chamava todo mundo para ficar na frente da minha casa, dançando até o chão. Seminua, com a garrafa de uísque e um pacotinho de pó para cheirar. Um certo dia passa um irmãozinho, eu não vou citar o nome dele. E ele olha para mim e fala para mim assim: Deus vai te levantar na terra. E eu dizia: vai para lá com essas coisas, que eu tenho raiva de crente, eu não suporto crente, crente é tudo mentiroso, eu dizia pro homem. E aí eu aumentava o som, não se ouvia o louvor sendo tocado na casa de Deus, porque eu aumentava o som. Quando era a hora do pregador pregar, eu chamava todo mundo e aumentava o som mais ainda. Um certo dia, a pastora daquela igreja e o esposo dela chamam a polícia. Quando a polícia chega, eu abaixo o som de longe. Só está perturbando o sossego dos irmãos? Disse: não. Eles que perturbam o meu, porque crente é bicho barulhento. Crente gosta de perseguir as pessoas que estão no mundo. E o policial dizia assim: a senhora ouça o seu som baixo, nós vamos ter que recolher o seu som. E aí, quando a polícia virava as costas, eu aumentava mais alto ainda. Eu passei muitos meses fazendo isso, de frente à casa do Senhor. E um certo dia, uma amiga minha disse assim: é meu aniversário, eu gostaria que você cantasse, e eu vou lhe pagar. Alugamos mesas, freezers, muitas cadeiras, conversei com o presidente do bairro, fechamos a rua. Sabe aonde foi que eu coloquei a minha cadeira? A mim e do rapaz que tocava para mim, de frente o muro da igreja, onde dava acesso ao quarto da pastora da igreja. O diabo, ele fazia eu perturbar essa mulher todos os dias de culto. Mas todo dia de culto, eu ainda lembro como fosse hoje, quarta, sexta e domingo. Eram os dias que o diabo me usava para perturbar essa pastora. E eu comecei a tocar nesse dia, a cantar, entrei dentro da minha casa. E eu me senti algo diferente. Me bateu uma vontade de chorar tão grande, como se fosse assim um arrependimento batendo. E eu cheguei, entrei dentro do meu banheiro, liguei o chuveiro e comecei a tomar banho, peguei aquelas buchinhas e comecei a me esfregar com força. Era como se eu estivesse assim, limpando toda a imundiça. Como se Deus já estava me tocando, o Espírito Santo de Deus, para me ser limpa de toda aquela imundiça. Eu peguei aquele pó que estava no meu bolso, joguei dentro do vaso sanitário e dei descarga. Imediatamente eu senti de fazer aquilo. Tomei um banho, subi para dentro do meu quarto e vi uma luz diferente. Eu vi um clarão diferente, que aquela luz que entrou dentro do meu quarto, ela me tocou de uma forma que eu chorava sem parar. E as pessoas me chamando e eu trancada chorando. Quando eu me acalmei, eu abri o quarto, porta do quarto. E eu falei que eu não iria mais cantar. As pessoas ficaram sem entender por quê. E fui chorar. Foi algo diferente que aconteceu naquele dia. Só que passando uns dias, eu voltei a fazer tudo de novo. Botar o som na frente da igreja. Se drogar na frente da igreja. E beber na frente da igreja. Só que a igreja não me perseguia. Quem perseguia a igreja era eu. Enquanto eu xingava, zombava daquela pastora, daqueles irmãos que estavam adorando o Senhor, eles estavam em propósito de oração, campanha pela madrugada, pela minha libertação. Um certo dia passa um irmãozinho e me convida para ir para o culto. Eu falei: eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, eu não estava nessa vida lascada. Irmãos, era uma escova de dente para mim e para os meus 4 filhos. Porque todo dinheiro era para droga e para bebida. Feiras eu não fazia porque o dinheiro não sobrava.
Quem mantinha minha casa, que era provedora da minha casa, era minha mãe quando era viva. Deus recolheu minha mãe depois que Ele me libertou. Porque Ele sabia que se recolhesse a minha mãe naquele tempo, os meus filhos morriam de fome. Olha como Deus é misericordioso. E todo dia de culto, quarta, sexta e domingo, esse homem passava. E dizia: ei, mulher, tu mesmo no calabouço, tu mesmo aí nesse chão, drogada, bebida, Jesus te ama. E eu ouvindo aquilo. Ele dizia: ei, mulher, Deus vai te levantar para libertar pessoas da droga, do álcool. Deus vai te levantar para restituir casamento. Deus vai te levantar com dom de cura. Tu vai tocar nos enfermos, não serão curados, no nome de Jesus. E eu dizia: ah, pastor, o senhor fala muita mentira, eu tenho raiva de crente, eu não acredito nesse teu Deus. Ele dizia para mim, ele dizia assim: mas Deus existe. E para tu saber que Deus existe, em poucos dias Ele vai tocar em ti. E Ele vai te libertar. E tu vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus. E ali eu me calei. Um certo dia, na quarta-feira, ele passa para ir para o culto, ele me convida. Eu digo: eu vou lá, pastor. Botei uma bermuda bem curtinha. Bem curtinha e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o irmão me viu dentro da igreja, porque eu era horrível, irmãos. Eu era terrível. Eu era muito briguenta. Eu bebia demais. E quando eu cheguei à porta, todo mundo olhando. Eu vi a alegria das pessoas por ver uma pessoa tão miserável, tão pecadora na porta da igreja ali. As pessoas queriam me ver liberta. Só que eu não aguentei ficar dentro da igreja e sair, correndo. Na sexta-feira, esse irmãozinho Paz de novo me convida. Quando ele me convida, eu vou de novo. Quando eu cheguei lá, fiquei um pouquinho, não aguentei. Na parte que perguntou se quem queria aceitar Jesus, pulei fora da igreja. Liguei o som na frente da igreja, aumentei o som e fiquei ouvindo funk. Até que o marido da pastora liga para a polícia chega e faz eu desligar o som. Quando a polícia sai, eu ligo o som de novo e começo a perturbar aquele culto. O culto não acontecia. Ninguém se ouvia os louvores, ninguém se ouvia a pregação, porque eu não deixava. O diabo, ele me usava para perturbar o povo de Deus. Só que teve um dia que eu fui nessa igreja e eu aceitei Jesus lá. E quando eu aceitei Jesus nesse dia, não teve festa só no céu, mas teve lá na casa do Senhor. Porque lá eu descobri que aquele movimento de madrugada que eu via pelo segundo andar do prédio que eu morava, lá naquela areazinha que fazia o culto para o Senhor, eu vi a pastora da igreja, os irmãos da igreja de joelho dobrado orando pela minha vida. E no último dia da campanha que fizeram pela minha vida, foi o dia que eu fui liberta para Jesus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Irmãos, muitas das vezes, você que vai ver esse vídeo, talvez você é ímpio, talvez você não conhece Jesus, o amor de Jesus, talvez você persegue aquele crente, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus. Entenda que quanto mais você perseguir, que eles se calar, eles vão estar com você debaixo do joelho deles. Tinha pessoas orando pela minha vida enquanto eu estava perturbando o sossego deles. E eu fui liberta para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque aquelas pessoas que eu zombava, que eu perseguia, eram as pessoas que estavam orando para Deus me libertar ou me tirar daquele lugar. Aí Jesus disse: eu vou fazer diferente, eu vou libertar, ainda vou trazer para cultuar aqui. Irmãos, quando eu não era nada, um lixo para a sociedade, aquele povo estava orando pela minha vida. Ele estava buscando a Deus uma resposta para a minha libertação. Fui liberta das drogas, fui liberta do álcool, da prostituição. E eu mais que eu não falei para vocês, eu vivi envolvida com uma pessoa que era do meio errado. Vendia droga junto com ele. Da noite para o dia, Deus me fez um milagre na minha vida. Hoje, se eu sou o que eu sou, agradeço a Deus. Porque aprendi a ser uma mulher de Deus de caráter. Aprendo a honrar todo dia o meu Senhor. E tudo que sai dessa boca aqui é Deus que manda eu falar. E hoje eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que me ganharam para Jesus.